Olá, galera! Vamos continuar o conteúdo do capítulo 8, Termodinâmica Química. A gente já viu vários conceitos, né? Vimos sistemas, classificamos os sistemas de acordo com o tipo de isolamento, sistemas fechados, abertos, isolados, de acordo com o tipo de fronteira, né? Aprendemos os tipos de fronteiras que esses sistemas podem ter. Aprendemos sobre o estado, aprendemos que para a termodinâmica não faz diferença o processo que leva para a passagem, para a transformação, para a mudança de estado, mas sim o estado inicial e o estado final. Aprendemos as propriedades extensivas e intensivas dos processos que podem ser espontâneos, não espontâneos, que podem ser reversíveis e irreversíveis. Aprendemos também os 3 princípios da termodinâmica. Aprendemos calor e trabalho e a fazer os cálculos, né? Aprendemos as convenções de sinais para poder fazer esses cálculos. E agora a gente vai ver entalpia. Vamos lá para entalpia. O que é entalpia? Bom, a definição de entalpia, aqui ela aparece para a gente já como uma soma, né? U mais P vezes V. O que é isso aqui? Esse U é a energia interna de um sistema e esse PV é a variação de volume a uma pressão constante, tá? Então, olha só. Quando nós analisamos a termoquímica, a gente viu que a termoquímica estuda o calor que está envolvido nos processos, nas transformações físicas e químicas, certo? E aqui a gente vai ver um foco nas reações químicas. E a gente sabe que as reações químicas acontecem, em geral, em recipientes abertos. Então, para a gente tem que levar em consideração o fato de que toda vez que a gente tem uma reação química acontecendo em um recipiente aberto, ela está sob uma pressão constante, que é a pressão atmosférica, certo? Então, olha só, as reações químicas que são realizadas em recipientes abertos, elas vão estar à pressão constante, que é a pressão externa, a pressão atmosférica, beleza? Isso serve para a gente entender o conceito de entalpia e de variação de entalpia. Que a variação de entalpia é o calor que está envolvido no processo, que pode ser uma reação química, que acontece sob uma pressão constante, que no caso vai ser a pressão atmosférica, porque a minha reação química, o meu processo, está acontecendo em um recipiente aberto, e esse processo, durante esse processo, o trabalho ocorre devido a uma variação de volume, seja ela de expansão, né, aumento de volume, ou contração, que é diminuição do volume, beleza? Então, esse é o conceito de variação de entalpia. A gente precisa diferenciar entalpia de energia interna. Não é a mesma coisa, tá? A energia interna, ela está dentro da entalpia em termos de cálculo, certo? Então, a energia interna, ela é sempre menor que a entalpia, beleza? Dentro da termoquímica, nós vamos ver 2 tipos de reações. Reações exotérmicas e reações endotérmicas. Nós temos reações exo, a palavra já fala, exo para fora. Térmico está falando de temperatura, está falando de calor, energia na forma de calor. Então, reações exotérmicas, reações que vão acontecer com saída de energia na forma de calor. Então, são reações químicas que liberam energia na forma de calor, reações que acontecem
com saída de calor. E também temos reações endotérmicas, endo para dentro. Então, reações químicas que vão acontecer com a entrada de energia na forma de calor. Reações que acontecem com absorção de calor, absorção de energia na forma de calor. E essa absorção de energia na forma de calor, saber se uma reação é exotérmica ou endotérmica, eu vou saber dizer analisando o ΔH dessa reação. Como? Da seguinte forma. A entalpia, o ΔH, a variação de entalpia, é uma função de estado. Então, se ela é uma função de estado, a gente já viu que as funções de estado, elas não dependem, né, do caminho ou do processo que leva para acontecer. Só depende dos estados, inicial e final. Então, aqui também, a entalpia, ela é uma função de estado. Então, ela só depende do estado inicial e do estado final. Então, no meu cálculo, como é que eu vou calcular a variação de entalpia? Eu vou levar em consideração não como a entalpia variou, mas sim qual era o valor no estado inicial e qual é o valor no estado final, beleza? Toda variação a gente sabe que é sempre o final menos o inicial. Então, a minha variação de entalpia, ΔH, vai ser entalpia H final menos o H inicial. Como a gente está falando de uma reação química, a gente sabe que numa reação química, o que eu coloco? Eu coloco reagente. Então, no início da minha reação química, eu só tenho reagentes. Quando ela está iniciando, eu só tenho reagente, não tenho produtos ainda, certo? Então, inicial na minha reação química, reagentes. Depois de um certo tempo, a minha reação química, os reagentes, formam produtos. Então, o final da minha reação química são os produtos, beleza? Então, quando a gente transforma isso aqui para o cálculo, a minha variação de entalpia, o ΔH, vai ficar H final, H dos produtos, porque é o final da minha reação química, menos H dos reagentes, porque é o início da minha reação química, beleza? Eu posso ter dois casos. Eu posso ter um caso onde, vamos ver aqui, com esse gráfico, olha só. Nós podemos ter uma situação onde eu tenho reagentes, meus reagentes têm uma determinada entalpia, certo? E essa entalpia, depois da reação química, ou seja, ao final, os meus produtos têm uma entalpia maior do que os meus reagentes tinham. Quando eu analiso isso no cálculo, eu vou ver o seguinte, eu vou ter um valor maior menos um valor menor. Então, um valor maior menos um valor menor vai me dar um resultado positivo, vai me dar um ΔH positivo ou maior que zero, certo? O que isso está indicando para mim? Está indicando o seguinte, ó, os reagentes tinham essa quantidade de energia, depois da reação química, eles têm uma quantidade maior. Se eles têm mais, é porque eles absorveram energia ao longo do processo, com o decorrer da reação química. Então, ΔH positivo, né? O ΔH maior que zero, indica para mim uma reação que absorveu energia na forma de calor. É uma reação que a gente chama de endotérmica. Então, característica das reações endotérmicas. H, entalpia dos produtos, vai ser sempre maior do que a entalpia dos reagentes. ΔH maior que zero, ΔH positivo. Isso são as características de uma reação endotérmica. Você pode ouvir falar também
que as reações, nas reações endotérmicas, você tem o resfriamento do recipiente, tá? Cuidado, por quê? Realmente, se eu tiver uma reação endotérmica, a minha reação está absorvendo energia. Se a gente pensar, por exemplo, na dissolução de um sal, sem estar fornecendo calor. Ureia. Se eu pegar um sal de ureia e dissolver esse sal em água, ele, durante a dissolução, somente o fato de dissolver ele em água, ele vai fazer com que o recipiente fique gelado. Você vai sentir o recipiente ficando gelado enquanto o sal vai dissolvendo, enquanto você vai misturando ali para fazer essa dissolução. Por que isso está acontecendo? Isso acontece porque essa dissolução desse sal, ela é endotérmica. Ela acontece com absorção de energia na forma de calor. Então, esse sal, para que ele se dissolva, ele absorve energia térmica e ele vai absorver de onde? De onde ele está em contato, né? O primeiro contato é o recipiente, o segundo contato é a sua pele. Então, você encosta e você sente, tem a sensação de gelado, de frio, porque ele está absorvendo o calor ali do recipiente, vai absorver o calor da sua pele. Então, você tem aquela sensação de, estar frio, ok? Então, você sente ele absorvendo o calor. Mas, geralmente, essas reações endotérmicas, elas acontecem comigo fornecendo energia térmica. Então, eu vou estar fornecendo calor. Como assim? Eu vou estar com ela na chama, por exemplo, vou estar com ela em aquecimento, vou estar realmente fornecendo temperatura. Então, se eu estou fornecendo temperatura, não vai ter como eu perceber um resfriamento, ok? Nós temos o outro caso, que pode ser a reação exotérmica. Como que isso acontece em relação ao ΔH? Olha só, vamos ver aqui. Nós temos os reagentes, e os meus reagentes têm um determinado valor de entalpia, GH. Depois da reação química, a gente vê que os produtos têm uma entalpia, têm um H, bem menor do que os reagentes. Então, olha só, reagentes têm uma energia, têm uma entalpia maior do que os produtos. Quando eu jogar isso na fórmula, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor pequeno, que é produto, menos reagente. Então, eu vou ter um valor pequeno, um valor menor, menos um valor maior. Isso vai me dar um resultado negativo, vai me dar um valor menor que zero. O que isso está indicando para mim? Está indicando o seguinte, ó, os meus reagentes, eles tinham essa quantidade de energia. Depois da reação química, ou ao longo da reação química, eles perderam essa quantidade aqui, né? Ou seja, eles liberaram energia na forma de calor, certo? Então, ó, se ele liberou energia na forma de calor, o ΔH, a variação da entalpia, vai ser menor que zero, ΔH negativo. Isso é uma reação exotérmica, é uma reação que está acontecendo liberação de energia na forma de calor. Então, olha só, a gente tem como característica da reação exotérmica entalpia dos produtos sempre menor que a entalpia dos reagentes. ΔH menor que zero, valores negativos para o ΔH. Você pode ver também, como característica da reação exotérmica, que elas, além de liberar calor, que recipiente esquenta, certo?
Então, aqui, nas reações isotérmicas, isso é sim mais fácil de verificar, tá? As reações exotérmicas, você consegue verificar bem, tá? A liberação de energia, dependendo da reação, dependendo da quantidade de calor que essa reação libera, ela pode chegar a pegar fogo, explodir, tá? Então é bem mais visual essa liberação de calor, a sensação, tá? De sentir um recipiente aquecer, por exemplo, é bem mais fácil de visualizar do que a endotérmica. Exemplo que a gente conhece de dentro de casa é quando a gente dissolve soda cáustica, NaOH, aquela soda cáustica que a gente usa para desentupir pia, por exemplo, em água. Aquela base dissolvida em água vai aquecendo o recipiente, né? Aquece a solução e aquece o recipiente enquanto se dissolve. Ela é uma dissolução exotérmica que acontece com a liberação de calor, certo? Existem várias outras reações que liberam calor, beleza? É bem mais fácil de visualizar do que a endotérmica. Em relação à interação entre a entalpia, a energia interna e a temperatura, o que acontece é o seguinte: toda vez que a gente tiver uma elevação da temperatura, nós vamos ter um aumento, né, uma elevação também da energia interna e da entalpia. Então, ó, aumentou a temperatura, aumento da temperatura faz aumentar a energia interna e vai fazer aumentar também a entalpia. Mas a gente precisa saber que a entalpia é sempre maior que a energia interna. Por que a entalpia é sempre maior que a energia interna? Porque a energia interna, a gente já viu que está dentro da entalpia, né? A energia interna está dentro da entalpia matematicamente. Então, ela tem que ser sempre menor que a entalpia. E conforme a temperatura vai aumentando, a gente consegue perceber que a diferença entre a entalpia e a energia interna também aumenta. Então, além de aumentar a energia interna e aumentar a entalpia, o aumento da temperatura aumenta também a diferença entre a entalpia e a energia interna. Beleza? Até a próxima aula então, galera!